qual xícara você escolheria? A da esquerda ou a da direita? Uma decisão trivial, quase automática. Você sente que a escolha é sua, certo? Você pondera, talvez por um milissegundo, e então sua mão se move. Você é o autor dessa ação. E se eu te dissesse que, em um nível fundamental, a sua escolha já havia sido feita pelo seu cérebro antes mesmo de você tomar consciência dela? E se essa sensação de autoria, esse eu que decide, for apenas um espectador assistindo a um filme que já foi escrito, com um atraso de alguns milissegundos, nos próximos 45 minutos, vamos puxar o fio solto que ameaça desfazer a tapeçaria da sua identidade. Esta não é uma discussão abstrata, é uma investigação sobre a natureza da sua própria mente. Somos os pilotos de nossas vidas ou somos os robôs biológicos mais sofisticados do universo, dançando conforme a música da física e da química? A questão é simples e aterrorizante. O livre-arbítrio existe? Nossa jornada começa nos anos 80, no laboratório de um neurocientista chamado Benjamin Libet. Ele desenhou um experimento que, à primeira vista, parecia incrivelmente simples, mas cujos resultados ecoam até hoje, causando um terremoto nas fundações da neurociência e da filosofia. O setup era o seguinte: um voluntário sentava-se em uma cadeira com eletrodos de EEG na cabeça para medir a atividade cerebral. Outros eletrodos eram colocados em seu pulso para detectar o momento exato em que o músculo se movia. Na frente dele, havia um relógio modificado com um ponto que girava rapidamente. A tarefa era simples. Em qualquer momento que sentisse vontade, o voluntário deveria flexionar o pulso. A única outra instrução era que ele deveria olhar para o relógio e registrar mentalmente a posição do ponto no momento exato em que ele sentiu o primeiro impulso, ou a vontade de fazer o movimento. Esse era o momento da decisão consciente. Libet queria mapear a linha do tempo de uma ação voluntária. Ele tinha 3 pontos para marcar. Primeiro, o início da atividade cerebral que prepara o movimento. Segundo, o momento da decisão consciente relatado pelo voluntário. E terceiro, o movimento muscular em si. A lógica nos diz que a ordem deveria ser: 1. Decisão consciente. 2. Preparação do cérebro. 3. Ação, certo? O que Libet descobriu virou essa lógica de cabeça para baixo. A atividade cerebral específica que inicia a ação, uma onda elétrica que ficou conhecida como potencial de prontidão, readiness potential, começava no cérebro cerca de 550 milissegundos antes do movimento. Mas a decisão consciente, o momento em que o voluntário dizia "agora", ocorria apenas 200 milissegundos antes da ação. Deixe isso assentar. Seu cérebro já começou a preparar a ação mais de 1/3 de segundo antes de você ter a sensação de que decidiu agir. A decisão consciente não era a faísca que iniciava o processo. Ela aparecia no meio do caminho. O processo inconsciente de decidir já estava em andamento, e a sua consciência só foi notificada depois. O trem já havia saído da estação quando o você, consciente, chegou para apitar. Os experimentos de Libet foram replicados e refinados. Estudos mais modernos, usando fMRI, conseguiram prever a decisão de uma pessoa de apertar um botão com a mão esquerda ou direita com até 7 a 10 segundos de antecedência, com base apenas na atividade cerebral inconsciente. A implicação é vertiginosa. Se nossas escolhas podem ser previstas antes de as tomarmos conscientemente, em que sentido elas são realmente nossas? O experimento de Libet nos dá uma pista neurológica, mas o problema é muito mais antigo e profundo. Ele remonta à própria natureza do universo.
Desde Isaac Newton, a física clássica nos deu a imagem de um universo relógio, um cosmos governado por leis fixas de causa e efeito. Essa visão é chamada de determinismo. A ideia é que o estado do universo, em qualquer momento, é completamente determinado pelo estado que veio antes. Se você soubesse a posição e o momento de cada partícula no Big Bang e tivesse um poder de computação infinito, poderia, em teoria, prever cada evento que já aconteceu e que acontecerá, incluindo a sua decisão de assistir a este vídeo. Nesse cenário, você não é diferente de uma bola de bilhar. Sua trajetória é o resultado de uma cadeia ininterrupta de causas. Seus genes, o café da manhã que você tomou, a conversa que teve ontem, a educação que recebeu, a evolução da sua espécie. Tudo isso são as tacadas anteriores que determinaram o estado atual do seu cérebro. Cada pensamento, cada desejo, cada escolha seria o único resultado possível dessa cascata de eventos. O livre-arbítrio seria uma impossibilidade física. Mas e a física quântica? Você pode perguntar. A física quântica não nos mostrou que o universo não é um relógio, mas sim um cassino, que no nível subatômico os eventos são fundamentalmente aleatórios e probabilísticos. É verdade. A mecânica quântica introduziu a aleatoriedade no coração da realidade. Mas isso salva o livre-arbítrio? Pense bem. Se suas decisões não são determinadas, mas sim o resultado de um decaimento quântico aleatório em um neurônio do seu cérebro, isso lhe dá mais controle? Não. Isso apenas substitui o robô previsível por um robô epilético. Você não estaria no controle, você seria uma vítima do acaso. Suas ações seriam aleatórias, não escolhidas. O dilema é brutal. Se o universo é determinado, não somos livres. Se ele é aleatório, não somos responsáveis. Em nenhum dos dois cenários parece haver espaço para o tipo de livre-arbítrio que sentimos ter. A capacidade de sermos os autores conscientes e racionais de nossas próprias vidas. Diante desse dilema aparentemente insolúvel, muitos filósofos e cientistas modernos adotaram uma terceira via, uma posição conhecida como compatibilismo. A ideia central é radicalmente simples. Talvez o problema não esteja no universo, mas na nossa definição de livre-arbítrio. Os compatibilistas, como o filósofo Daniel Dennett, argumentam que nós confundimos ser determinado com ser coagido. Eles nos pedem para reconsiderar o que realmente queremos dizer quando dizemos que somos livres. Pense na diferença entre escolher uma maçã e entregar sua carteira a um ladrão. Em ambos os casos, suas ações são o resultado de uma cadeia de causas e efeitos em seu cérebro. Mas há uma diferença crucial. No primeiro caso, você age de acordo com seus próprios desejos, crenças e valores. Você queria uma maçã, você a pegou. No segundo caso, você age contra o seu desejo de manter sua carteira, por causa de uma coerção externa e irresistível. Para o compatibilista, é essa a diferença que importa. Livre-arbítrio não é a capacidade mágica de iniciar uma nova cadeia causal vinda do nada. Livre-arbítrio é a capacidade de agir de acordo com suas próprias razões e desejos, na ausência de coerção externa. É a liberdade de ser você mesmo. Nessa visão, o fato de que seus desejos são eles mesmos determinados pelo seu passado não anula a sua liberdade. Pelo contrário, é o que a constitui. Você é a soma de suas experiências, genes e memórias. Se suas ações não fossem causadas por quem você é, elas não seriam suas ações. Um termostato decide ligar o aquecimento quando a temperatura cai abaixo de um certo ponto. Sua ação é 100% determinada.
mas ele está agindo livremente de acordo com sua natureza. Nós somos termostatos de uma complexidade inimaginável. Nossas decisões são o resultado de um processamento de informação vastamente superior, envolvendo metas, submetas, previsões e um modelo de mundo. Mas o princípio é o mesmo. Ser livre é ser um agente cujas ações fluem de sua própria estrutura interna. O compatibilismo é uma solução elegante. Ele salva a nossa noção de liberdade de uma forma que é compatível com um universo científico. Mas para muitos, ela parece uma trapaça. Parece que estamos redefinindo a liberdade para ser algo menor do que realmente sentimos que ela é. O fantasma do robô ainda não foi totalmente exorcizado. Se aceitarmos a conclusão radical da neurociência, que o livre-arbítrio, como tradicionalmente o entendemos, é uma ilusão, as consequências são sísmicas. Todo o nosso sistema de moralidade e justiça é construído sobre a premissa de que somos os autores responsáveis por nossas ações. Como podemos culpar um assassino se suas ações foram o resultado inevitável de uma configuração cerebral defeituosa, genes ruins e uma infância traumática? Ele não escolheu seu cérebro. Ele não escolheu seus pais. O neurocientista e filósofo Sam Harris argumenta que, se levarmos a ciência a sério, a retribuição, a ideia de que as pessoas merecem sofrer por seus maus atos, perde todo o seu fundamento lógico. Isso não significa abrir as prisões. Pessoas perigosas ainda precisam ser contidas para proteger a sociedade, mas o foco mudaria drasticamente do castigo para a prevenção e a reabilitação. Tentaríamos consertar o robô quebrado, ou pelo menos entender por que ele quebrou. Paradoxalmente, Harris argumenta que abandonar a crença no livre-arbítrio poderia nos tornar mais compassivos e perdoadores. Deixaríamos de odiar as pessoas por serem quem são e passaríamos a lamentar as causas que as fizeram assim. Mas e quanto ao nosso senso de significado? Se não somos os autores de nossas vidas, se somos apenas passageiros, a vida não se torna uma piada cósmica? Se o amor que você sente, a obra de arte que você cria, o esforço que você faz para ser uma pessoa melhor, se tudo isso já estava escrito nas estrelas, qual é o ponto? Talvez o ponto seja a própria experiência. Mesmo que o filme já esteja escrito, nós somos aqueles que o assistem. A ilusão do livre-arbítrio pode ser um mecanismo evolutivo essencial, uma interface de usuário que nos permite funcionar. A sensação de autoria, o sentimento de orgulho pela conquista, a dor do arrependimento, tudo isso é real, como experiência. A história que nosso cérebro conta sobre si mesmo, com o eu como protagonista, é o que dá cor e significado à nossa existência. Talvez o significado da vida não seja escolher o seu caminho, mas caminhar o caminho que lhe foi dado com consciência, propósito e apreciação. Então, somos robôs? A resposta da ciência parece ser um desconfortável, provavelmente sim. Robôs de carne e osso, de uma complexidade estonteante, programados pela evolução e pela experiência. Robôs que geram uma simulação interna tão convincente que acreditam ser livres. Partimos do laboratório de Libet, onde a decisão consciente parece chegar tarde demais. Viajamos pelo universo determinista de Newton e pelo cassino quântico de Bohr, sem encontrar um lar para a liberdade. Encontramos um refúgio filosófico no compatibilismo, mas com o gosto amargo de uma definição rebaixada, e enfrentamos o abismo existencial de um mundo sem culpa, mas talvez também sem mérito.
Mas aqui está o paradoxo final e a beleza da nossa condição. Se somos robôs, somos um tipo muito especial de robô. Somos o robô que olha para sua própria programação e pergunta: eu sou livre? O universo, através de nós, tornou-se consciente de suas próprias leis e agora questiona sua própria natureza. A busca pelo livre-arbítrio pode ser mais importante do que a resposta. O próprio ato de questionar, de se recusar a ser um autômato inconsciente, é talvez o ato mais livre que podemos realizar. A resposta final pode não estar na ciência ou na filosofia, mas na forma como escolhemos viver, com a pergunta. A dignidade não reside em sermos autores não causados, mas em assumirmos a responsabilidade pela história que nosso cérebro nos conta e nos esforçarmos para torná-la a melhor história possível. Depois de ouvir tudo isso, o que a sua intuição lhe diz? Você se sente mais como um autor livre ou como um robô sofisticado? A ciência abalou sua crença ou a reforçou? Eu realmente quero saber o que você pensa. Deixe sua reflexão nos comentários. E se você acredita que vale a pena questionar as fundações da nossa existência, junte-se a nós. Inscreva-se, pois nossa próxima investigação pode nos levar ainda mais fundo na toca do coelho.